3, 2, 1. Em 2020, a TV Unify veio com uma proposta diferente, trazer os principais tópicos que acontecem no Brasil e no mundo. E infelizmente, em 2020, temos as péssimas notícias envolvendo o coronavírus. E é por isso que fomos atrás do professor André, que ele é um infectologista. E professor, o que é o coronavírus? Na verdade, o coronavírus é uma família de vírus, essencialmente respiratórios, que causam doenças respiratórias. E a maioria deles circula essencialmente entre animais. Eventualmente, alguns tipos de vírus podem circular entre humanos. Nesse caso dessa epidemia, foi justamente um tipo de vírus que até então não circulava em humanos e teve esse salto de espécie, ou seja, deixou de circular, sofreu algum tipo de mutação, deixou de circular exclusivamente entre animais e passou a poder circular entre humanos, inclusive com transmissão entre humanos. E qual a principal forma de contágio dele? Então, é justamente doença de transmissão respiratória. É muito parecido com o vírus da gripe, que a gente já conhece há bastante tempo, né? Então, através de partículas expelidas a partir da fala, de espirro, de tosse, né? É justamente através dessa forma que ocorre a transmissão de pessoa a pessoa. Falando do contágio, muitas pessoas tinham o costume de fazer compras na internet vindas da Ásia e daquela região do globo e em função desse vírus pararam de fazer esse tipo de consumo. Isso pode realmente acarretar na infecção, no vírus ser contraído? Esse tipo de risco, atualmente a gente não tem se preocupado com ele, né? Não tem nenhuma documentação de que seja uma preocupação essa forma de infecção, porque essa partícula viral teria que ficar muito tempo fora do organismo, né? Viajar por várias horas, ser submetida a condições de temperatura, de umidade, né? Muito distintas, né? do habitat natural. E é muito improvável que o vírus sobreviva a isso, né? Então, atualmente, esse risco, né, de se infectar a partir de produtos ou qualquer outro tipo de coisa vinda da China, que não seja de pessoa a pessoa, isso atualmente a gente não considera. Falando de pessoa a pessoa, recentemente o governo federal começou alguns procedimentos para regulamentar um processo de quarentena das pessoas que vieram daquela região. Esse processo é adequado? É um processo que vem sendo adotado por diversos países, né? Que é justamente para evitar que essas pessoas que retornem da China para o Brasil tragam o vírus incubado, né? Porque a gente sabe que o vírus tem um período de incubação de até 2 semanas, então essas pessoas poderiam chegar assintomáticas e ao longo desse período desenvolver doença e ter um risco maior de transmitir, né? Falando agora dos sintomas, quais seriam esses principais sintomas? Esse é um quadro que varia desde infecções assintomáticas até quadros parecidos com resfriado, ou seja, infecções respiratórias mais simples, até quadros mais graves, né, com pneumonia, necessidade de terapia intensiva e risco de óbito, como a gente já viu que tem ocorrido na China principalmente. E quais são as principais formas de precaver o vírus? Supondo que existam pessoas infectadas, isso é importante ressaltar que não tem, né, casos confirmados no Brasil, né? Mas supondo que houvesse, seriam basicamente medidas para evitar doenças de transmissão respiratória, que é justamente as pessoas que têm sintomas evitar de tossir ou espirrar sem a proteção de um lenço, descartável de preferência, ou com a proteção de um pedaço do braço, né, do cotovelo, para justamente evitar a dispersão dessas partículas, né? As pessoas devem evitar também locais com grande aglomeração de pessoas. E outra coisa que é bastante importante, sempre higienizar as mãos, né? Porque se a gente tosse ou espirra com as mãos na frente, né, a nossa mão passa a conter essas partículas infectantes. Então, através do contato das mãos com outra pessoa ou com superfícies, também existiria o risco de transmissão. Então, é sempre importante higienizar as mãos com bastante frequência, principalmente depois de tossir ou espirrar. Recentemente também a Organização Mundial da Saúde colocou em alerta o coronavírus. O que significa quando essa organização coloca algum tipo de vírus em alerta? É uma medida que é adotada em situações que tem grande preocupação de dispersão, de acometer várias pessoas, né? Então é uma doença de transmissão respiratória, tem esse potencial, né, de virar uma pandemia eventualmente. E é um mecanismo que a Organização Mundial de Saúde utiliza para deixar os países atentos à ocorrência de doença, né? Então, é justamente para informar que está ocorrendo uma epidemia e que os países devem se preparar para receber esses casos, né?
e adotar as medidas para evitar uma dispersão desse tipo de vírus dentro dos países. Perfeito, professor. Então, agradeço a participação do senhor aqui na TV Unify. Creio que ajudou muitas pessoas que estavam com dúvidas sobre o vírus. Então, muito obrigado. Obrigado, fico à disposição. Então é isso, a TV Unify vai continuar trazendo temas da atualidade para você, vai te ajudar das mais diversas formas. Guilherme Coelho, direto da Unify.